mas faça minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, Olá, querido ouvinte, estamos iniciando com muita alegria mais um programa SOS Boa Semente via Facebook, YouTube e WhatsApp, trazendo para você programa de edificação para a sua vida. E hoje vamos dar continuidade na série Aparições de Nossa Senhora. Hoje iremos dar continuidade na segunda aparição de Nossa Senhora, que é a aparição de Nossa Senhora de La Salette e as suas profecias na França, aos videntes Maximino e Melanie, em 1846. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, a aparição de Nossa Senhora, essa aconteceu em La Salette, na França, em 1846, aos videntes Maximino, Giraldi e Melanie Calvat. História da aparição. O menino de nome Maximino Giraldi, de 11 anos, e Melanie Calvat, de 15, estavam cuidando do gado. Melanie estava acostumada e treinada nesse tipo de trabalho desde os 9 anos, mas tudo era novo para Maximino. Seu pai lhe havia pedido que fosse fazer esse serviço como um ato generoso para cooperar com um amigo que estava com um pastor adoentado. Relato de Melanie. No dia 18 de setembro de 1846, véspera da aparição da Santíssima Virgem, estava sozinha, como sempre, cuidando do gado do meu patrão. Por volta de 11 horas, vi um menino que se aproximava. Por um momento tive medo, pois achava que todos deviam saber que eu evitava todo tipo de companhia. O menino se aproximou e me disse: "Ei, menina, vou contigo, sou de Corpus." A essas palavras, minha malícia natural se mostrou e lhe disse: "Não quero ninguém perto de mim, quero ficar sozinha." Mas ele, seguindo, me disse: "Meu patrão me enviou aqui para que cuide do gado contigo. Venho de Corpus." Afastei-me dele, agastada, dando-lhe a entender que não queria ninguém por perto. Quando estava a certa distância, sentei-me na grama. Normalmente, dessa forma, conversava com as florzinhas ou ao bom Deus. Depois de um momento, atrás de mim, estava Maximino sentado e diretamente me disse: "Deixa-me ficar contigo. Me comportarei muito bem." Embora contra minha vontade e sentindo-me incomodada por Maximino, permiti que ficasse. Ao ouvir os sinos de La Salette para o Ângelus, disse-lhe para elevar sua alma a Deus. Ele tirou o chapéu e se manteve em silêncio por um momento. Logo comemos e brincamos junto. Quando caiu a tarde, descemos a montanha e prometemos voltar ao dia seguinte para levar o gado novamente. No sábado seguinte, sábado 19 de setembro de 1846, o dia estava muito quente e os dois jovenzinhos concordaram em comer seu almoço em um lugar sombreado. Contrariamente ao seu costume, eles se estenderam sobre a relva e adormeceram. O tempo passa. Melanie foi a primeira a despertar. Maximino, vem depressa, vamos ver nossas vacas. Não sei onde andam." Rapidamente sobem a ladeira. Voltando-se, tem diante de si toda a pradaria.
As vacas lá estão ruminando calmamente. Os dois pastores se tranquilizam. Melanie começa a descer. A meio caminho se detém imóvel a pergunta a Maximino se não vê o que ela estava vendo. Maximino, olha lá, aquele clarão. Maximino corre gritando. Onde? Onde? Melanie estende o dedo para o fundo do vale onde havia dormido. O clarão se mexia e se agitava, como dividindo-se ao meio. Oh, meu Deus! Exclamou Melanie, deixando cair o cajado. Algo fantasticamente inconcebível a inundava neste momento e ela se sentia atraída, com profundo respeito, cheio de amor e o coração batendo mais rápido. Viram uma senhora sentada em uma enorme pedra. Tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. Melanie e Maximinos estavam com medo e não se mexiam. A mensagem de La Salette. A senhora, pondo-se lentamente de pé e cruzando suavemente seus braços, lhes chamou. Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Então as crianças foram até a bela senhora. Ela não parava de chorar. Achávamos que era uma mamãe cujos filhos as tivessem espancado e que teria refugiado na montanha para chorar. A senhora era alta e toda de luz, vestia-se como as mulheres da região, vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas, touca de camponesa, rosas coroando sua cabeça, ladeando o lenço e ornando seus calçados. Em sua fronte, a luz brilhava como uma diadema. Em seus olhos havia lágrimas que rolavam pelas faces. Sobre os ombros carregava uma pesada corrente. Uma corrente mais leve prendia sobre o peito um crucifixo resplandecente, com um martelo de um lado e de outro uma turquês. Ela disse: se meu povo não quer submeter-se, sou forçado a deixar cair o braço do meu filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais suster. Há quanto tempo sofro por vós? Dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º. E não querem conceder? É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas as duas coisas que tornam tão pesado o braço do meu filho. Se a colheita se estraga, e só por vossa causa, eu vos mostrei no ano passado com as batatinhas, e vós nem fizeste caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, juráveis, usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano, para o Natal, não haverá mais. A palavra batatinha em francês, pommes de terre, deixa Melanie intrigada. No dialeto da região se diz la truffa, e a palavra pommes lembra-lhe fruto de macieira. Ela se volta então para Maximino para lhe pedir uma explicação. A senhora, porém, adianta-se dizendo: não compreendeis, meus filhos, vou dizê-lo de outro modo. Retomando, pois, as últimas frases do dialeto de Patóis, língua falada correntemente por Maximino e Melanie. A senhora prossegue sempre no dialeto. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Todo o que semeardes será devorado pelos insetos, e os que produzir se transformará em pó,
ao ser malhado. Virá a grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de trevor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome. As nozes carucharão, as uvas apodrecerão. De repente, a senhora continua a falar, mas somente Maximino entendia. Melanie percebia seus lábios se moverem, mas nada entendia. Algum instante depois, Melanie, por sua vez, pôde ouvir, enquanto Maximino nada mais entende. Faz girar o chapéu na ponta do cajado ou com a outra brinca com pedrinhas na mão. Mas nenhuma sequer tocou os pés da bela senhora. Escuçar-se-ia alguns dias mais tarde. Ela me disse alguma coisa ao me dizer: tu não dirás nem isso. Depois, não compreendia mais nada, e durante esse tempo eu brincava. Assim a bela senhora, em segredo, a Maximino e depois a Melanie, e novamente os dois em conjunto ouviram as seguintes palavras: se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazeis bem vossas orações, meus filhos? Não, senhora, não muito, senhora, respondem as crianças. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria quando não puderem rezar mais. Quando puderem rezar mais, dizei mais. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo, durante todo o verão. Durante o inverno, quantos não sabem o que fazer, vão à missa zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Nunca viste trigo estragado, meu filho? Não, senhora, responderam eles. Então ela se dirigiu a Maximino. Mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez, perto de Cônes, com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver o seu trigo estragado. Ambos foram até lá. Ele tomou 2 ou 3 espigas entre as mãos e esfregou-as, e tudo caiu em pó. Ao voltardes, quando estavas a meia hora de Corpes, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo-te: toma, meu filho, come pão, neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no ano próximo, se o trigo continuar assim. Maximino respondeu: é verdade, senhora, agora lembro, há pouco não lembrava mais. E a bela senhora concluiu, não mais em dialeto patois, e sim em francês: pois, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo. Então ela seguiu até o lugar em que havia subido para ver onde estavam as vacas. Seus pés deslizavam, tocando apenas a ponta da grama, sem dobrá-la. Na colina, a bela senhora se deteve. Melanie e Maximino correram até ela para ver onde ia. A senhora se eleva rapidamente, permanecendo por alguns minutos a alguns metros de altura, 3 ou 5 metros. Olhou para o céu, olhou para a sua direita, na direção de Roma, à sua esquerda, na direção da França. Olhou para os 2 meninos e se confundiu com um globo de luz que a envolvia. Este então subiu até desaparecer no firmamento. Depois da aparição, no início, poucos acreditavam no que os 2 jovens diziam ter visto e ouvido.
Os camponeses que os haviam contratado se surpreendiam com o fato de que, sendo eles tão ignorantes, fossem capazes de transmitir e relatar uma mensagem tão complicada, tanto em francês, que não entendiam bem, como em patos, em que descreviam exatamente o que diziam. Na manhã seguinte, Melanie e Maximino foram levados ao pároco. Era um sacerdote de idade avançada, muito generoso e respeitoso. Ao interrogar os dois, ouviu todo o relato, diante do qual ficou muito surpreso e realmente considerou que diziam a verdade. Na missa do domingo seguinte, falou da visita da senhora, seu pedido. Quando chegou aos ouvidos do bispo que o pároco havia falado da aparição no púlpito, este foi repreendido e substituído por outro sacerdote. Isso não é de surpreender, pois a igreja é muito prudente em não fazer juízos apressados sobre aparições. Melanie e Maximino eram constantemente interrogados por curiosos e por devotos. Simplesmente contavam a mesma história. Aos que estavam interessados em subir a montanha, mostravam o local exato onde a senhora havia aparecido. Várias vezes foram ameaçados de prisão se não negassem o que continuavam a dizer. Sem nenhum temor e hesitação, relatavam a todas as mensagens que a senhora havia dado. Surgiu uma fonte no lugar onde a senhora havia aparecido e a água corria colina abaixo. Muitos milagres começaram a acontecer. As terríveis calamidades anunciadas começaram a se cumprir. A terrível escassez de batata de 1846 se espalhou, especialmente na Irlanda, onde muitos morreram. A escassez de trigo e milho foi tão severa que mais de 1 milhão de pessoas na Europa morreram de fome. Uma enfermidade atacou as uvas em toda a França. Provavelmente o castigo teria sido pior se não fosse pelos que aceitaram a mensagem de La Salette. Muitos começaram a ir à missa, as lojas eram fechadas aos domingos e as pessoas pararam de fazer trabalhos desnecessários no dia do Senhor. Os xingamentos e as blasfêmias foram diminuindo. A aprovação eclesiástica. Esta aparição da Virgem Santíssima, que aconteceu na França em 1846 e foi reconhecida e aprovada pela Igreja em 1851, o bispo de La Salette encarregou a 2 teólogos a investigação da aparição de todas as curas registradas. Durante 5 anos fizeram as mais minuciosas investigações. E toda a França, em aproximadamente 80 lugares diferentes, os bispos encarregaram sacerdotes que investigassem as curas milagrosas através das orações de Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte. Centenas de graças foram registradas. Santo Padre Pio IX aprovou a devoção a Nossa Senhora de La Salette, pediu aos jovens que lhe enviassem os relatos dos segredos por escrito. Tempo depois dirá o Santo Padre: estes são os segredos de La Salette. Se o mundo não se arrepender, perecerá. As palavras do Papa João Paulo II sobre La Salette. Neste lugar, Maria, a mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição a Deus, enquanto manifestam ao mesmo tempo a apaixonada fidelidade que seu filho mantém com relação a cada pessoa, embora seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos homens. Várias congregações foram fundadas pelas aparições de La Salette, entre as quais os missionários e os irmãos de Nossa Senhora de La Salette, que se dedicam a propagar a mensagem de reconciliação. Os segredos de La Salette. Um segredo importante foi dado pela Virgem a Melanie, para revelá-lo anos mais tarde. Maximino assegurou que a Virgem disse algo a Melanie que ele não ouviu.
Esse segredo, no entanto, não está incluído na aprovação dada pela Igreja à aparição, pois foi divulgado posteriormente. O segredo somente foi publicado em sua totalidade em uma brochura em Lecce, no ano de 1879, ao Papa da época, Pio IX. O texto do segredo foi entregue em 18 de julho de 1851. Segue-se as palavras de Nossa Senhora ditas a Melanie em 19 de setembro de 1846. Melanie, o que te vou dizer agora não será um segredo para sempre. Tu podes publicá-lo em 1858. Primeiro, os sacerdotes ministros de meu filho, os sacerdotes, por causa da sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade, ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam o céu e atraem a vingança, e eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar a misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer-se a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Segunda, Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus descuraram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu a sua inteligência. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com sua cauda para os fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades, em todas as famílias. A humanidade sofrerá penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se hão de suceder durante mais de 35 anos. Terceiro, a sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos mais graves acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o sumo pontífice Pio IX, não saia de Roma depois de 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que desconfie de Napoleão III. O seu coração é falso, e quando ele quiser ser, ao mesmo tempo, Papa, Imperador, Deus se retirará dele. Ele é aquela águia que, querendo sempre subir mais alto, cairá sobre a espada de que se queria servir para obrigar os povos à submissão. Quarto, a Itália será castigada pela sua ambição, por querer sacudir o jugo dos senhores. Também ela será entregue à terra. O sangue correrá por todos os lados. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos. Irão fazê-los morrer e morrer de morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número de sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes haverá até mesmo bispos. Quinto, que o Papa se acautele contra os
fazedores de milagre, porque chegou o tempo em que se hão de operar os mais espantosos prodígios na terra e no ar. Sexto, no ano de 1864 serão libertados do inferno Lucifer, com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus, irão cegá-las de tal forma que, salvo se elas forem abençoadas por uma graça especial, essas pessoas assimilarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e muitas almas se irão perder. Sétimo, os livros maus abundarão na terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal por tudo o que seja serviço de Deus, e terão um enorme poder sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos. Certas pessoas serão transportadas de um lugar por esses maus espíritos, de um lugar a outro por esses maus espíritos, e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade e de caridade e de zelo pela glória de Deus. Em algumas ocasiões, os mortos e os justos serão trazidos de volta à vida, isto é, esses mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra, para melhor seduzir os homens. Esses ditos mortos ressuscitados não serão mais do que o demônio sobre as suas figuras, e pregarão outro evangelho, contrário ao verdadeiro Jesus Cristo, negando quer a existência do céu, quer a existência das almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos, e serão vistas por toda parte prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes das igrejas que se tenham apenas dedicado a acumular riqueza e salvaguardar a sua autoridade, e a dominar com orgulho. Oitavo, o vigário do meu filho terá muito que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se virão homicídios, ódios, invejas, mentira, discórdia, sem amor pela pátria e pela família. Nono, o Santo Padre sofrerá muito, estarei com ele, até o fim, para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Nem ele, porém, nem o seu sucessor, nota escrita por Melanie na mensagem de seu exemplar, que não reinará por muito tempo, verão triunfo da Igreja de Deus. Décimo, todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será o de abolir e fazer desaparecer todo princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. No ano de 1865 será vista a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefatas, e o demônio se converterá no rei dos corações. E os que estão à frente das comunidades religiosas vigiem as pessoas que irão receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. 11º, a França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá pelas ruas. O francês lutará contra o francês, o italiano contra o italiano, e depois haverá uma guerra geral que será medonha.
Por um tempo, Deus irá esquecer-se da França e da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. Os malvados desenvolverão toda a sua malícia. Os homens irão matar-se e assassinar-se, até dentro das casas. O primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassam a abóbada do céu. Paris será queimada e Marsella engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e soterradas por terremotos. As pessoas acreditarão que tudo está perdido. Não se verá mais do que homicídios, não se ouvirá senão os ruídos das armas e blasfêmios. 12. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão ao céu. E todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e implorará a minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e da sua misericórdia para com os justos, mandará os seus anjos da morte e todos os seus inimigos. No abrir e fechar de olhos, os perseguidos da igreja de Jesus Cristo, todos os homens escravos do pecado perecerão, e a terra ficará como um deserto. 13. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o abraço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa, imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda a parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e porque os homens viverão no temor de Deus. 14. Essa paz entre os homens não será longa. 25 anos de abundantes colheitas farão esquecer que o pecado dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. Um precursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo, derramará muito sangue e pretenderá aniquilar o culto de Deus para que se considere a Ele como Deus. 15. A terra será castigada com toda espécie de pragas, além da peste e da fome, que serão gerais. Haverá guerras, até a última, que será feita, então, pelos 10 reis aliados do Anticristo, que terão todos o mesmo desígnio e serão os únicos a governar o mundo. Situação prefigurada na atualidade, segundo o parágrafo 10. Nós veremos mais adiante. Antes que isso aconteça, haverá no mundo uma espécie de falsa paz. Não se pensará senão em divertimentos. Os malvados se irão entregar a todos os gêneros de pecado. Porém, os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, os meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais queridas, ditosas às almas humildes, dirigidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei com elas, até chegarem à plenitude dos tempos. 16. A natureza clama por vingança contra os homens e treme de medo à espera do que deve acontecer à terra, espantada, empapada de crimes. Tremei, ó terra, e vós que fazeis profissão de servir Jesus Cristo e que dentre vós adorai-vos a vós mesmos. Tremei porque Deus vos vai entregar ao seu inimigo, porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos já não são casas de Deus, mas pastos de Asmodeu e dos seus.
Será durante este tempo que nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, de uma falsa virgem que terá comunicação com a antiga serpente, o mestre da impureza. O seu pai será bispo, nota de rodapé. Existe um grau maçônico de bispos. E o seu nascimento vomitará blasfêmias, terá dentes, numa palavra será uma encarnação do diabo. Soltará gritos medonhos, fará prodígios e só se alimentará de impurezas. Terá irmãos que, embora não sendo, como ele, diabos encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos chamarão a atenção sobre si mesmos, pelas rudes vitórias que alcançarão. Bem depressa irão colocar-se à frente de grandes exércitos, assistido por legiões do inferno. 17. As estações mudarão, a terra somente produzirá frutos maus, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua só refletirá uma débil luz avermelhada, a água e o fogo imprimirão ao globo terrestre movimentos conclusivos e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Roma perderá a fé e se converterá na sede do anticristo. 18. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se irão perverter cada vez mais. Deus cuidará dos seus filhos, dos seus fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte, e todos os povos e todas as nações conhecerão a verdade. 19. Eu dirijo um urgente apelo à terra. Chamo os verdadeiros discípulos de Deus vivo que reina nos céus. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, os que se deram a mim, para que eu os conduza ao meu divino Filho. Aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços, chamo os que viveram do meu espírito. Chamo, enfim, os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viverem no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. Já é hora de saírem e virem iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos queridos. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de infortúnio. Que o vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós pequenos números que ainda tendes vistas, porque chegou o tempo dos tempos, o fim dos fins. 20. A igreja será eclipsada. O mundo estará em aflição, porque eis que chegam Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Ai dos habitantes da terra! Virão guerras sangrentas e fome, pestes e enfermidades contagiosas, chuva de uma terrível saraiva de animais que abalarão cidades, terremotos que engolirão países, vozes serão ouvidas no ar. Os homens baterão com a cabeça nos muros, pedirão a morte, e por outro lado, a morte será o seu suplício. O sangue correrá por toda parte. Quem poderá vencer? Se Deus não diminuir o tempo da prova, pelo sangue, as lágrimas e as orações dos justos, Deus se deixará aplacar. Enoque e Elias serão martirizados, Roma pagã desaparecerá, cairá fogo do céu e consumirá 3 cidades.
Todo o universo será presa de terror e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo que vivia entre eles. Chegou o tempo, o sol está escurecendo, só a fé sobreviverá. 21º. Eis o tempo, abre-se o abismo, eis o Rei dos Reis das trevas. Eis a besta com seus súditos, dizendo-se o Salvador do mundo. Irá elevar-se com soberba pelos ares para subir até o céu. Será precipitado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá e a terra, que há 3 dias encontrava-se em contínuas evoluções, abrirá o seu seio cheio de fogo, e ele será precipitado para sempre com todos os seus nos abismos dos infernos. Então, a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. O significado evangélico da mensagem de La Salette. Para ver e compreender. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, e nem compreendam. Mateus 13:13. Antes de falar, a Senhora se comunica por sinais. Maria, mãe de Jesus e mãe nossa, irradia a luz da ressurreição. O brilho de seu rosto é tal que Maximino é incapaz de olhar para ela o tempo todo, e Melanie se deslumbra com a sua presença, suas vestes, como as de Cristo na montanha no dia da transfiguração, igualmente resplandecente de luz. A luz provém do grande crucifixo que tem sobre seu peito, aparecendo em La Salette. Maria Santíssima continua levando a cabo a missão que recebeu aos pés da cruz, tomar o sofrimento e a dor por nós, para nos dar a vida na fé. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. O crucifixo está entre um martelo e uma turqueses, os instrumentos da paixão. Dos ombros da formosa senhora cai uma corrente grossa, símbolo bíblico do pecado e das injustiças cometidas por nós contra os nossos irmãos. Paralelamente às correntes, nas bordas do chale, a famosa senhora tem rosas de várias cores. Isto nos recorda o rosário. Desde nossas raízes humanas até a cruz, e da cruz à glória e ao festim celeste. Também há rosas ao redor de sua cabeça, como uma diadema de luz, e ao redor de seus pés. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus. Cresci como a palmeira de Cádiz, como roseiras de Jericó. Eclesiástico 24:16-18. A Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II nos diz: daí que o homem está dividido dentro de si mesmo. Por isso, toda a vida humana, individual ou coletiva, se nos apresenta como uma luta dramática entre o bem e o mal, ou entre o mal e o bem, entre as trevas e a luz, Mas o homem ainda se encontra incapacitado para resistir eficazmente por si mesmo aos ataques do mal, até sentir-se acorrentado. Ouvi e ponde em prática. Lucas capítulo 6, 46, Lucas 8, 21, Lucas 8, 28, 11 e 28, Tiago 1, 25-27. Pela maternal caridade da Virgem Santíssima, ela intercede, ela se preocupa e continua trazendo os dons da salvação eterna a nós, irmãos de seu Filho, que ainda estamos peregrinando nesta terra, rodeados de peregrinos e dificuldades até o dia de entrar na pátria feliz. A Santíssima Virgem fala o idioma de seu povo,
A Virgem Santíssima é uma filha de Israel que viveu em uma cultura específica. Ela aparece também se comunicando segundo a cultura de seus filhos. Há uma grande consonância entre preocupação e a linguagem do povo. Na Bíblia, a palavra de Deus se manifesta de uma maneira concreta na história do povo de Deus. Maria, como filha de Israel, nos ensina a descobrir, através dos eventos e situações da vida, a presença discreta de Deus, que faz maravilhas e se recorda de seu amor por seu povo. Ela nos chama à conversão urgentemente. Por seu imenso amor, preocupa-se com a nossa indiferença religiosa e com nossos pecados, mas também com nossos problemas e esperanças. A Virgem se situa na tradição dos profetas. Um profeta é aquele a quem Deus confia a missão de falar a seu povo, em seu nome ao povo, para revelar a esse povo, nos eventos passageiros deste mundo, a chamada a um amor maior. Em La Salette, a Virgem considera a situação atual das colheitas, o trigo, as batatas, as uvas e as nozes. Ela começa com a previsão pessimista dos agricultores, fome e morte infantil. Se o trigo continuar assim, diz que nós não prestemos atenção e logo chama a atenção de cada um. Portanto, se convertam. Recorda-nos a chamada, aquela que é a palavra. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. De Marcos 1,15. E novamente nos diz: não vos preocupeis, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em Mateus 6,33. Na verdade, é uma chamada do Evangelho que talvez tenhamos esquecido, e a Virgem Santíssima nos recorda, analisando seu discurso. Damos-nos conta das grandes verdades encontradas no Evangelho. Tudo se concentra em Cristo, Cristo crucificado e ressuscitado. O papel de Maria Santíssima, com relação a todo o crente, é unir-nos a Jesus. Em nossas lutas, batalhas e sacrifícios, temos a oportunidade de ser transfigurados em Cristo. Em nome de Cristo te imploramos. João 20, 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A Virgem Santíssima, tomando por modelo Jesus ressuscitado, vem como mensageira de paz. Essa paz, que é fruto do Evangelho vivo, a Virgem vem nos implorar que retornemos a Jesus. Pede-nos também que, em união com ela, sejamos mensageiros. A boa nova precisa ser proclamada, ouvida e difundida. A Virgem disse: se meu povo não quiser se submeter, nestes tempos modernos é difícil ouvir a palavra de advertência. Mas a Virgem não vem nos tirar a liberdade nem para nos ameaçar, mas para nos convidar a viver no reino e liderança de Cristo, em comunhão com sua vontade. Esta submissão, a qual é a comunhão com Deus, é a que Maria, a humilde escrava do Senhor, viveu desde a anunciação até a crucificação e o Pentecostes. E é por isso que todas as gerações chamarão bendita. Lucas 1,48. Jamais poderemos recompensar a dor que a Virgem sofreu por nós, mas isso é motivo para respondermos o mais generoso possível. Portanto, ofereçam todos os fiéis súplicas constantes à Mãe de Deus e Mãe dos homens, para que ela, que esteve presente as primeiras orações da Igreja, exaltada agora no céu sobre todos os bem-aventurados e os anjos, na comunhão de todos os santos, interceda também diante de seu Filho. Concílio Vaticano II. Reconciliai-vos com Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23, Marcos 11, 24, 2 Coríntios 5, 18 e Efésios 2, 15. Nossa Senhora especifica duas rejeições do povo. As duas coisas que fazem o braço de Deus, o braço de meu filho tão pesado, são
O desrespeito ao dia do Senhor, isto nos leva a recordar os 2 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis e o Êxodo. E ao recordar que desde o princípio os cristãos celebram o domingo como o dia da ressurreição, como honramos o dia que o Senhor reservou para si mesmo? É de fato um dia de repouso, dia de assistir à Santa Missa? O desrespeito ao nome de meu filho, os que usam o nome de Cristo pelas menores adversidades e impõem a Deus as responsabilidades por elas, esquecendo-se assim das próprias responsabilidades. Quando nós vemos assediados por todo tipo de provas egoisticamente, nos fechamos em nós mesmos sem esperança. A Virgem vem recordar-nos novamente que santo é seu nome, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E tudo quanto fizer de palavra ou de obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. O homem, muitas vezes, ao negar reconhecer a Deus como seu princípio, transtornou, além disso, sua devida ordenação a um fim último e, ao mesmo tempo, prejudicou todo o programa traçado para suas relações consigo mesmo, com todos os homens e com toda a criação. Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. As coisas que se corroem. Mateus 6,19, Lucas 12,13 e Tiago 5,3. A rebelião contra Deus, que significa a morte de Deus em nós, inevitavelmente nos levará à morte e à ruptura harmoniosa com o universo. Essa ruptura é a causa da corrupção. Para nos redimir desses males é que veio nosso Senhor. Em La Salette, a Virgem não nos tira da realidade, mas ao contrário, nos faz um chamado urgente para reconhecermos os perigos em que vivemos e nos abramos à redenção que ofereceu seu Filho. Há colheitas e batatas podres, o trigo que se torna pó, as nozes vazias, as uvas nas vinhas estragadas, fomes e epidemias, tudo isso é causado pelo pecado. Nossa situação precária e a duração restrita de nossas vidas tem, no entanto, um ponto positivamente elevado, sendo este motivo que nos chama à própria conversão, instando-nos ao seguimento de Cristo, vivendo hoje a vida nova que ele viveu até o Calvário. Essa é a fonte de nossa confiança nesta terra onde 2/3 partes da humanidade hoje sofrem de fome e desnutrição, onde os direitos humanos são desrespeitados, a injustiça se encontra à nossa porta, os riscos da destruição aumentam, e tudo isso nos faça meditar nos sinais de Deus e nos voltem a Ele. Assim, agiremos como verdadeiros irmãos, em especial com os menos afortunados. Se se converterem, Ezequiel 18, 1 Reis 8:35, Marcos 1:15, Lucas 15, Atos dos Apóstolos 2:38, Atos dos Apóstolos 3:19. O chamado à conversão está no coração da mensagem de La Salette. Tudo se dirige para esse fim: as lágrimas e o crucifixo, a luz e as rosas. As atitudes da Bela Senhora, seu caminhar desde o declive até o cume, mas sobretudo o discurso da Virgem: regressai a Deus com o vosso coração. Ele é a única fonte de vida. A ansiosa espera da criação deseja vivemente a revelação dos filhos de Deus, na esperança de ser libertado da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8:19. O caminho para a conversão. 3 pontos. Mateus 6:5, Marcos 14:32, Lucas 18:1, João 17.
Primeiro ponto. A oração perseverante e profunda. Fazeis bem vossas orações? Não muito bem, senhora, responderam. Talvez também essa seja a nossa resposta. A Virgem Santíssima nos exorta a rezar diariamente, pela manhã e pela noite. Vigiai e orai. Mateus 26, 41. A Virgem lhes pede, no mínimo, um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas exorta a ir mais além quando puderem. Os discípulos de Cristo, perseverando na oração e louvor a Deus, Atos 2:42, oferecer-se-ão a si mesmo como hóstias vivas, santas e gratas a Deus, Romanos 12:1. Hão de dar testemunho de Cristo em todo lugar, e a quem lhes pedir, hão de dar também a razão da esperança que tem na vida eterna. 1 Pedro 3,15, Concílio Vaticano II. Segunda, participação na Santa Missa. Durante o verão, somente algumas mulheres idosas vão à missa. A participação semanal como cristãos na celebração da missa dominical é uma necessidade vital. A palavra de Deus nutre nossa fé. O contato com Cristo na fração do pão para um novo mundo é fonte de dinamismo. A comunhão com seu corpo, entregue por nós, e seu sangue derramado, nos recorda que devemos estar prontos para dar a nossa vida pelos outros. E então nos fazer participantes, sendo fortalecidos em seu espírito. No coração deste mundo que passa e ao qual estamos ainda ligados, por nossa cegueira e inércia, a Igreja, na celebração da Eucaristia, compreende e anuncia que o mundo novo, inaugurado por Cristo ressuscitado, está realmente presente em nós. E é necessário que sejamos suas testemunhas em nossa vida cotidiana, através de nossa conduta individual e como membros da sociedade. A necessidade eucarística, então, é fonte de esperança e de gozo que ninguém nos poderá tirar, conforme Lucas 21:14, João 13:1, João 20:19 e 26. Terceiro ponto. Recuperar nossa dignidade agindo como cristãos. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Longe de nos escandalizar, as palavras de Nossa Senhora deveriam transpassar nossas consciências. Na Sagrada Escritura, quando o povo é comparado com cães, significa que estes perdeu o sentido de sua dignidade. Filipenses 3:2, Mateus 7:6. O que fazemos realmente com a nossa dignidade de filhos de Deus? Quando desperdiçamos o alimento, quando menosprezamos os bens de que talvez outros necessitam. Para recuperar nossa dignidade, devemos dar conta de que não só de pão vive o homem e que os esforços necessariamente que fizermos para compartilhar nossas bênçãos com os outros nos põem em comunhão com o Filho de Deus, de quem procede nossa dignidade. Em verdade vos digo que o que fizerdes a um destes irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Mateus 25:40. Todo ano se nos apresenta o maravilhoso testemunho dado por Jesus durante sua paixão. 1 Timóteo 6. E é uma recordação de que nunca devemos vender nossa dignidade. O poder da ressurreição está entre nós, obrando e fazendo-nos filhos de Deus. Então, não pode haver nada que nos comprometa com a falsidade, a injustiça, o dinheiro ou o poder. Não vivamos como cães, mas que todo o nosso ser e nossos bens estejam à disposição do Pai, custe o que custar. Na fazenda de Cóis. Jeremias 23:24, Oséias 6:1, Mateus 28:20, Lucas 24:29, 2 Coríntios 6:16. A Bela Senhora faz menção a Maximina de um evento aparentemente sem importância, um pequeno gesto e uma observação que seu pai havia feito. Por muito tempo, o senhor Giraldi não ia à igreja e era realmente indiferente à religião.
Quando em 20 de setembro ouviu relatos da aparição, sua reação foi proibir seu filho de dizer novamente essa história sem sentido. Dias mais tarde, aborrecido pelo ir e vir das pessoas interessadas em fazer pergunta a Maximino, ameaçou de duros castigos. Mas, papai, ela me falou de ti, exclamou o menino. Recordou a ele o episódio do trigo estragado na fazenda de Coins e o pedaço de pão que havia dado a seu filho de volta a Corpus. Assim como Maximino havia se esquecido do incidente, igualmente o havia esquecido seu pai. O senhor Giraldi se surpreende, pensava que talvez havia desterrado Deus de sua vida e agora descobre que nem sequer por um instante Deus deixa de perceber suas esperanças e ansiedade, em particular, do temor de não ter mais pão para dar a seu filho. Essa descoberta será o começo de uma autêntica conversão, que será intensificada mais tarde com a milagrosa cura de sua asma crônica. Poderíamos nos perguntar se realmente estamos conscientes da presença de Deus que nos acompanha aonde quer que vamos, quando repartimos o pão, quando distribuímos entre os famintos, onde quer que se dê vida. Aí o Pai está, pois Ele é a fonte da vida. A dimensão missionária é urgente. Mateus 28:18, Lucas 10:1, João 17:18, João 20:21, Romanos 10:13. Pois bem, meus filhos, transmitireis isto a todo o meu povo. A dimensão missionária é essencial para todo cristão e Nossa Senhora nos recorda. Cristo, nosso Salvador, veio criar novas condições de vida, reconciliada com Deus e com o próximo. Devemos dedicar a nossa existência a realizar esta vida de reconciliação neste mundo dividido no qual encontramos. A reconciliação é a força viva capaz de abrir o futuro a todas as gentes, renovando assim os laços cortados ou debilitados pelo egoísmo e pelos temores. Neste mundo, onde tantos trabalham, constroem, sofrem e esperam, tenhamos somente um tipo de obsessão, a obsessão missionária. São muitos os peregrinos que se aproximam da aparição de La Salette e sobem a Montanha Santa. Todos juntos, pessoalmente se sente todos juntos e cada um pessoalmente se sentem chamado pelo belo Senhor bela Senhora nos recordar que Deus é rico em misericórdia, está presente na vida de cada um. Como não dar atenção diante de tanta ternura? Como resistir ao pranto incessante daquela que ora e intercede por nós sem cessar? Ela está junto a nós com sua atenção materna em cada detalhe e acontecimento de nossas vidas, em nossas lutas e penas, em nossas decisões, em nossas aflições diárias. Maria Santíssima, fiel à missão recebida no Calvário, nunca cessa de nos recordar os meios que nos foram dados para regressar a seu Filho, pois sem sua ajuda não poderemos construir nossas vidas ou nosso mundo. A rejeição de sua graça traz sérias consequências. Maria, nossa advogada e reconciliadora, veio a La Salette recordar-nos esta verdade. Esquecemos-nos das verdades do Evangelho e ao contemplar sua aparição e aprofundar-nos em suas palavras, devemos mover-nos a responder o seu chamado, aliviando sua dor e enxugando suas lágrimas, retornando a Deus com todo o nosso coração, através de seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, pelo qual ninguém vai ao Pai senão somente por Ele. O que foi crucificado por nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para nossa salvação, e hoje se encontra à direita de Deus Pai.
Jesus é a nossa paz, é o príncipe da paz, é a nossa ponte, a nossa reconciliação, que devemos sempre recorrer. Amém. Muito bem, queridos ouvintes. Então, com muita alegria, a gente finaliza esse programa de hoje, falando da segunda aparição da nossa série, a aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França. E que você possa, nosso desejo é que você possa compartilhar esses áudios, esse programa com outras pessoas, principalmente pessoas da nossa igreja, da Igreja Católica, mas também se tiver pessoas de outras igrejas que possam conhecer essas aparições, que são essas aparições, principalmente de La Salette, aparição testificada, estudada pela igreja e comprovada pela igreja. Foi estudado todos os milagres, todos os segredos, o cumprimento de muitos desses segredos que foram revelados. E é isso que nós pedimos para você, que você possa levar adiante a mensagem e compartilhar. Por aqui nós vamos encerrar, e o outro programa que nós voltaremos a gravar, justamente para dar continuidade à nossa série, nós falaremos sobre Nossa Senhora de Lourdes. Desejo a você tudo de bom, muita paz, muita alegria, muita oração e muita graça. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.